Fala, minha galera, tudo bem? Bom, não sei nem como começar esse vídeo pra falar bem a verdade. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por futebol desde os meus 4 anos de idade. Eu consegui ver o Brasil ser campeão em 2002. Sou nascido em 92, inclusive, então já entendia de futebol, já jogava futebol há muito tempo. Já era apaixonado pelo esporte. E, cara, tem algumas coisas na nossa vida que infelizmente não são como a gente quer, certo? Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre minha opinião, mas também relatar um pouquinho do que a gente vem vendo, né? Tem assistido, não só da nossa seleção, mas sim o cenário do futebol brasileiro. Eu ando vendo muitas críticas, né? Muitos comentários negativos e tudo mais, só que a gente precisa chegar na raiz do negócio. Aonde tudo começa, aonde tudo é lapidado, aonde tudo é construído. E às vezes algumas coisas que a gente fala, mesmo que seja pensado ou não, talvez reflita em algo futuro, né? Mas vamos ao que interessa, assim. Eu como espectador, eu como um cara amante do futebol em si, estou decepcionado com o nosso futebol, com a nossa seleção. O Campeonato Brasileiro em si também já não é mais as ligas mais interessantes de ser assistidas há muito tempo. E a gente sempre está discutindo, né? Muitas das vezes, que equipe tem melhor estrutura, que equipe chega mais, como Palmeiras, Flamengo. Só que assim, galera, a gente para analisar sobre a rapaziada que tá chegando hoje em dia, a rapaziada que já tá aí no cenário tanto brasileiro, quanto europeu, quanto asiático, há um bom tempo. E o que eu tenho pra mim, uma opinião minha, que o futebol brasileiro não é mais o futebol brasileiro. Não tem mais aquela brasilidade, não tem mais aquela irreverência, não tem mais aquele seu jeitinho próprio, né, de jogar futebol. Tanto é que mesmo o futebol não sendo inventado no Brasil, a gente é considerado o país de futebol desde 1950, vamos colocar. Até mais, se for ver. Tivemos muitos craques como Pelé, Rivelino, Garrincha, Dadá Maravilha. A gente para analisar aí de todos os feras, desde a época de Pelé e até hoje, o quanto o futebol mudou, o quanto os negócios no futebol também estão fazendo diferença e o quanto a gente prepara atletas para serem vendidos e não para serem craques. E por que eu tô falando isso? Vamos lá. Quantos craques, com todo o respeito do mundo, craques, que chuta com a esquerda, com a direita, que dá uma caneta, que dá um chapéu, que faz gol bonito, que cria uma jogada diferenciada, que faz um negócio que nenhum outro atleta faz após Neymar. Sabe, hoje a gente tem atletas que finalizam muito bem, a gente tem atletas que são muito rápidos, a gente tem atletas que são muito fortes, a gente tem atletas que defendem muito bem, mas não temos atletas mais diferenciados que só o Brasil, nós aqui brasileiros, nós somos aí um pouquinho mais de 200 milhões de habitantes, certo? Nós brasileiros temos pós-Neymar. Ou, na verdade, quando o Neymar surgiu de 2009, 10, 11 em diante, quantos caras tivemos próximos do Neymar em reverência, em agilidade, habilidade, drible, um para um, inventar jogada, quebrar a linha do formato do Neymar. Neymar, estou falando só do Neymar. Temos tantos outros atletas, principalmente aí 89, 90, 91, 92, que são muito bons. Principalmente a era 92 aí, que veio muitos jogadores diferenciados. Casemiro,
Lucas Moura, Neymar, Felipe Coutinho, entre outros dessa época, que foi uma época muito fera, né? E eu falo assim, por que eu falo dessa época pra cá? Porque foi uma época que foi muito vencedora, a grande maioria ali dos 92, né? Subiram muito rápido profissional, né? Tiveram carreiras ótimas, a Alisson mesmo, que hoje é o goleiro da seleção brasileira. Mas a minha maior indignação, perdoa, a minha maior indignação é que, pós isso, cara, quais foram as safras que foram campeões por onde passaram e hoje tem o destaque que o Neymar teve de 2009 para cá, dos 16, 17 anos para cá, pelo menos próxima, parecida, igual ao Neymar, em números, em gols, em títulos. E eu duvido que você aí fale que o Brasileirão de hoje em dia é melhor do que o de 2011, 12, 13. Que a Libertadores é melhor que de 2010, 11, 12, 13. E que os títulos que os clubes ganharam até, vamos colocar aí, 2015, 2016, que eu tô fazendo uma comparação de 10 anos, certo? De 10 anos, para comparar com os de hoje. Qual foi o time que teve mais dificuldade até hoje de ganhar um título? Tirando as remontadas de Palmeiras, né? Tirando o título de Flamengo, que foram boas, como que eu posso dizer? Boas temporadas, né? Mas que tiveram a dificuldade que era o Brasileirão há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Então, assim, o porquê que eu tô falando nisso pra gente chegar num ponto bacana pra gente discutir aqui? Obviamente com muita educação, com muito respeito, mas eu gostaria de saber de vocês quem tivemos nos últimos 15 anos, pelo menos próximo no nível de Neymar. E eu falo alguns, óbvio que com características diferentes, com a sua própria autenticidade, a sua forma, né? Lucas Moura e Coutinho, que eu acredito que chegaram próximos a ajudar o Neymar na seleção. Coutinho fez uma péssima escolha de ter saído do Liverpool para ir para o Barcelona. Acredito eu, com o nível que ele estava, ele bateria entre os 3 melhores do mundo, tá? Para a época. Obviamente que com o CR7, Messi e o Neymar, ele ia ser entre os 5, entre os 10, como acredito que ele já deve ter ido, mas seria muito mais valorizado e muito mais craque se mantesse no Liverpool do que ter ido para o Barcelona. Ponto, minha opinião. E o Lucas Moura, infelizmente, sofreu com troca de diretoria, com lesão e tudo mais. No Paris, onde foi para o Tottenham também, teve seus lampejos de craque. Aquela remontada também do Tottenham em cima do Ajax, com 3 gols do homem, que eu sou fã particularmente. Mas não temos nenhum outro, cara, a nível técnico, da mesma posição, do meio pra frente. Cara, próximo do Ney. A gente falou alguns nomes aqui, mas assim, não tem como. E por que eu tô falando do Neymar, do Neymar e do Neymar e tô citando algumas peças? Porque o Neymar, depois da geração Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, pô, e muitos outros caras que foram campeão em 2002 e ainda jogaram até os meados de 2010. Rapaziada, 2010, 2012 ali, não teve mais ninguém, cara. O Neymar foi uma joia sozinha dentro da seleção, cara. Tivemos muitos outros caras que tentaram ajudar ele de alguma forma. Ganhamos Copa das Confederações, ganhamos Copa América, mas nenhum com uma genialidade próxima ao Ney. E pra gente não generalizar só o Ney, pra gente não ficar falando somente de certos assuntos, cara, a gente perdeu essa Copa do Mundo, a gente foi eliminado pela Noruega, a modesta Noruega, só que modesta, mais corajosa que o Brasil, mais inteligente que o Brasil, mais agressiva que o Brasil e com muito mais vontade, muito mais brio, sabe? Com muito mais vontade de vencer um jogo, de vencer uma Copa do que o país do futebol, que sou eu, que é você que está assistindo esse vídeo,
tá? Que é você que torce pro Neymar ou contra o Neymar, mas coloca a camiseta amarela, né? Verde e amarela para torcer pro nosso Brasil, para você que é patriota ou não, para você que gosta um pouquinho do futebol ou só torce pro Brasil em época de Copa do Mundo, justo também, sabe? Mas galera, o que eu não consigo entender e o que eu tive de aprendizado, inclusive hoje, no dia de hoje, com o jogo da Argentina, eu acredito que meu vídeo vai ser postado um outro dia, mas eu tô falando hoje porque desculpa, gente. Até arrepio, ó. Odeio espirrar, mas enfim. A gente teve um aprendizado absurdo hoje com a Argentina. E eu não torço pra Argentina antes que todo mundo venha aí, Thiaguinho e tal. Gente, eu não torço pra Argentina. Eu acho a grande maioria dos argentinos, mas não são todos, mas tem uma grande parcela de preconceituosos, de sem vergonhas, de vagabundos. Mas uma coisa a gente não pode negar. A Argentina deu aula hoje contra o Egito, onde estava faltando 10 minutos para acabar o jogo. 10 minutos, gente. Aos 79,18, 20, sei lá. Acho que fizeram o primeiro gol, certo? Estavam perdendo de 2-0. E com 10 minutos empataram e viraram o jogo. Por quê? Não foram covardes, apostaram em si mesmo, não tiveram medo de errar, não tiveram medo de forçar passe, de atacar, certo? Enquanto a gente, contra a modesta Noruega, repito, modesta Noruega, nós brasileiros, país de futebol, ficamos atrás da linha da bola enquanto estávamos perdendo, gente. Perdendo, a gente estava atrás da linha da bola, vendo a Noruega aqui, ó. Pum pra cá, pum pra lá. Um meiazinha lá, não sei o nome dele, não sei nem camisa que ele tava jogando, só vi que ele tava igual uma formiguinha. 25 centavos aqui, 25 centavos lá. E tocava no Haaland e saía pra cá. Tocava no Odegaard, saía pra lá. Rapaziada, a modesta Noruega. E aí vamos para os detalhes do jogo. O goleiro está desempregado e estava sem jogar há não sei quanto tempo e acho que só tinha feito 7 jogos na temporada. O homem fechou o gol, rapaziada. E dá pra ver nos olhos dele o brilho, a garra, a vontade, o sangue correndo na veia, o quanto ele queria estar ali, o quanto ele queria representar o país dele. Se eu não me engano, depois de não sei quantos anos, acho que 20 anos aí, sem ir pra uma Copa do Mundo, a rapaziada querendo e querendo muito. Enquanto a gente, eu vi uma entrevista do Cafu e ele tem toda a razão. Enquanto a gente ganhou, perdeu, tô nem aí. Agora eu volto pro meu clube, vou continuar ganhando milhões e marcha na boneca. Antigamente, rapaziada, o cara comia a bola no clube. Muitos deles profissionais dormiam debaixo de arquibancada e comiam grama se precisasse para chegar numa seleção e conseguir um contrato melhor, sair de um Vitória da Bahia, sair de qualquer outra equipe menor. Desculpa até citar o Vitória gigante da Bahia, mas eu falo aí por Edilson Capetinha, por Vampeta, por exemplo, que saíram de lá, jogaram em grandíssimos clubes, mas enquanto não pisaram na seleção brasileira, nunca tiveram contratos absurdos e mudaram a vida depois de ter jogado uma Copa América, ter jogado uma eliminatórias, certo? Enquanto hoje o jogador mal pisa no clube, já fica rico, já tá preocupado com marcas, já tá preocupado com publicidade e o que me deixa mais puto da vida. Hoje eu sou um cara que trabalha com a internet, posto vídeos, sim. Só que, rapaziada, o cara tá preocupado em postar videozinho em TikTok, irmão. O cara tá preocupado em postar videozinho no Instagram pra viralizar, pegar o melhor ângulo da foto. Quem não quer? Eu também quero. Você que tá assistindo quer, todo mundo quer. Só que às vezes o pessoal esquece que estão brincando com sonhos de outras pessoas também. Porque o preço que se paga pra chegar, sim, é muito alto. E eu concordo, tá? Mas tem muito atleta aí com 13, 14, 15 anos já estão mudando a realidade da família. Mérito de vocês, tá? Mérito. Eu passei por muita coisa quando tentei ser jogador de futebol. Rodei o Brasil inteiro, certo? Mas vamos lá.
Você aí, beleza, 15, 16, 17, passou pela seleção de base inteira. Você não pegou o que é vestir a camiseta da seleção brasileira? Você rodou a seleção de base inteira, sub-15, sub-17, sub-20, chega no principal, 204 milhões de brasileiros. 204 milhões de brasileiros. Para no final das contas você ir para lá, ir para uma Copa do Mundo, ir para uma eliminatória, para uma Copa. Se você fica no banco, você fica feliz. Fica contente, se jogar tá bem, se não jogar tá bom também, certo? Com premiação, com patrocínio, caramba, quatro, estão tudo rico. Todos já estão ricos na seleção brasileira. E é o que o Cafu falou e eu concordo plenamente. Não pisaram nunca num terrão, por exemplo. Nunca viram o que é a dificuldade real. Muitos viram, sim, mas por terem uma vida boa muito cedo, para quem está em clube grande, tá? E eu também não estou generalizando, não. Para quando chega numa seleção brasileira, tanto faz, tanto fez, meu irmão, não ter o brio, não ter o saco roxo de pegar uma bola aí, chutar no gol, meu parceiro, bater um pênalti, certo? Chegar de frente pro gol e às vezes ser egoísta, que eu vou afundar o goleiro, eu vou driblar o goleiro, mas eu vou fazer o gol. Sabe, a vontade, a gana de querer fazer a diferença. Não só pra você aí, amigão, que é egoísta, que pensa só em você, porque se você fazer o gol, você vai sair na fotinha lá. Ai, que lindo, certo? Mas enquanto tem muita gente assistindo, talvez você não sinta esse peso, porque no final das contas, quando você sair daí, vai passar férias em Ibiza, vai passar férias onde você quiser, meu irmão. E também não tem problema, mérito lindo, maravilhoso. Só que, meu irmão, meu parceiro, você aí que tá assistindo, eu não sei se esse vídeo vai chegar em um jogador da seleção brasileira, e eu não tô generalizando, talvez não sirva pra todos. Eu citei alguns pontos aqui. Mas, meu irmão, quando é que você vai vestir essa camiseta mesmo como era antigamente com os cachorro magro? Com os caras que ia pra seleção brasileira pra querer mostrar serviço, pra ter um contrato melhor e assim sim, mudar de vida. Agora você chega lá, já milionário, certo? E joga pela seleção brasileira como se mudasse nada. Reflexo da eliminatória, a gente passando apertado contra uma Venezuela, certo? Contra uma Bolívia. Isso é inadmissível para quem ama o futebol, para quem assiste o futebol há pelo menos 20 anos e para quem realmente gosta, entende e quer o bem da nossa seleção. Isso não é normal. De verdade mesmo, de coração mesmo, como torcedor brasileiro, eu não consigo entender o porquê vocês, jogadores da seleção brasileira, também não cobram, né, dentro do elenco, dentro do que vocês têm de melhor, uma postura melhor de quem finge que não tá nem aí. E Vinícius Júnior, de verdade, eu, Thiago, com todo respeito, cara, eu gosto muito de você. Eu fiz um podcast há um tempo atrás com um grande amigo meu, com o Leandro Franco, que ele disse, e eu concordo, respeito você, respeito sua história, e eu concordo o porquê você não merecia ser bola de ouro, não merecia ser o melhor do mundo. E eu sou brasileiro, patriota, amo o meu Brasil, amo os jogadores brasileiros. Só que falta vergonha na tua cara de chegar e falar uma entrevista que você nunca pensou em ser artilheiro da Copa do Mundo e que o Bruno Guimarães, com todo respeito ao Bruno Guimarães também, jogou uma Copa esplêndida, não apaga a Copa que você fez, Bruno Guimarães. Arrebentou por ter errado um pênalti. As responsabilidades são de todos, que a gente podia ter ganhado no jogo, sem pênalti, sem bola parada. E não fomos competentes. Essa é a palavra. Faltou competência. Aí o nego fala do Ancelotti, fala da CBF, fala não sei o quê. Não. Nenhum desses entra lá dentro. Nenhum deles entra lá dentro para provar quem é jogador de seleção brasileira. Então, Vinícius Júnior, você dá uma declaração dessa. Me soa muito a declaração do Gabriel Jesus, que virou praticamente um volante na Copa do Mundo, não fez gols e falou que o forte dele não era fazer gols. Que no final das contas é um cara embaçadíssimo também. Mas algumas coisas que vocês falam, nem isso às vezes vocês pensam, cara. Como você foi considerado jogador melhor do mundo, considerado o melhor do mundo, e entrevista para tirar o peso, para tirar a responsabilidade que cara, na sua vez você não quer ser
artilheiro de uma Copa do Mundo, onde você vem sendo protagonista na Copa do Mundo da seleção brasileira? Não existe, meu irmão. Sabe quando eu, como atacante, que sou, jogo várzea, joguei em lugar nenhum, já pra si o pessoal perguntar: ah, Thiago, você jogou, mas você que é foda. Não, beleza. Sou ninguém, rapaziada. Só tô fazendo um vídeo aqui, apelativo mesmo, que eu também não posso ser hipócrita de, não sei o quê. Mas sabe quando um volante, um lateral, um zagueiro vai tirar a bola da minha mão, sendo artilheiro da Copa, sendo destaque principal jogador, tirar da minha mão no momento decisivo de uma Copa do Mundo, de uma Copa de várzea, no Interclasse? Nunca, rapaz, nunca na vida. E tô sendo o cara mais respeitoso do mundo, tá? Mas não existe. Agora vim da declaraçãozinha que não queria ser artilheiro, que não queria o protagonismo. Irmão, o protagonista só aparece quando tem um grupo forte. Quando chegou o seu momento, que o grupo fez tudo o que tinha que fazer, de você se consagrar, você correu. Então, pra mim, meu irmão, você tá muito mais preocupado em fotinha, tá preocupado em contar historinha pra carochinha, enquanto todos nós botávamos uma expectativa enorme em você, Vinícius Júnior. Em você, meu irmão. Enquanto você tá aparecendo um monte de página de fofoca, de converseira aí, enquanto você podia estar preocupado em jogar mais futebol, certo? Os primeiros jogos da Copa do Mundo, meus parabéns pra você, mas quando a batata quente encostou em você pra você conduzir a parada e aí sim se firmar cada vez mais como o melhor do mundo, como o principal jogador do Brasil e ser o cara que ia tomar a coroa do Neymar na seleção, tá aí. A resposta tá aí. Você deixou outra pessoa assumir a responsabilidade. E ó, Bruno Guimarães nunca jogou com o Ancelotti, amigo. Você no Real Madrid, você batia todos os pênaltis até esses dias. Antes do Mbappé chegar lá, o Mbappé já chegou, já tomou teu lugar. Certo? Com o Ancelotti, antes do Mbappé chegar, era você que tava batendo os pênaltis no Real Madrid. E o Ancelotti é o treinador. Então será que foi ele mesmo que definiu ou você que pipocou? Certo, Vinícius Júnior? Então, assim, eu te admiro, cara. Mas não só eu, como a grande maioria dos brasileiros, acho que você pipocou. E eu, repito, não sou foda, mas era sua, meu irmão, era sua. Tá? Então, assim, rapaziada, com todo o respeito do mundo, relatos que muita gente vem colocando na internet, vem postando. Galera, o Brasil perdeu pra si mesmo. Nunca na vida que a seleção da Noruega era melhor do que a gente, rapaziada. Mas nós hoje perdemos a nossa brasilidade. Nós hoje perdemos o brio de vestir a camisa verde e amarela e representar o povo. Porque no final das contas, tá todo mundo rico, tá todo mundo tranquilo, e agora que acabou a Copa, cada um vai para um país diferente, vai curtir suas férias. Mérito de vocês, parabéns. Não tiro isso. Eu também queria estar vivendo isso. Só que assim, rapaziada, com todo o respeito do mundo, atitude. Atitude. Sejam mais corajosos. Não adianta chegar lá no clube, serem leões, que vocês merecem estar onde estão, mas quando vim representar nós brasileiros que amamos tanto vocês, amamos tanto o nosso país, nossa pátria querida e amada, no final das contas, vocês não correrem, serem omissos, covardes, tá? E eu não sou nenhum Pelé, não sou nenhum coach, não sou nenhum treinador, não sou nada. Sou jogador de várzea e criador de conteúdo. Eu vendo piso. Top, tá? Mas na vez de vocês, pô, meus irmãos, olha o quanto vocês sofreram, olha o quanto vocês sofreram para chegar onde vocês estão e chegam aí e fingem que tá tudo normal, tudo certo, perdeu mais uma Copa do Mundo, numas oitavas de finais para uma modesta Noruega, aonde tiveram, sei lá, pouquíssimas chances, guardaram. Haaland, absurdo, tá? Mas ainda assim, tivemos chances e não fizemos. Então assim, galera, acho que talvez eu poderia falar muito mais coisas, poderia ser muito mais técnico, mas é um desabafo do coração mesmo. Decepção é a palavra. Então, para que vocês talvez um dia assistam isso, não tem mais o que dizer. Amo futebol, amo o Brasil, gosto demais de todos os jogadores, mas verdades têm que ser ditas. Vocês precisam voltar a vestir a camisa do futebol brasileiro
do Brasil, da nossa seleção, como era antes. Tiver que dar 10 carrinhos, sair sangrando, bater no cara, mostrar quem é Brasil de verdade, dá caneta, dá chapéu, aos treinadores, aos coaches, cara, as bases do Brasil, que hoje a grande maioria tá tudo vendida. Criem jogadores brasileiros. Porque no final das contas são eles que, com a irreverência do brasileiro, com a diferença que o brasileiro tem, que só ele tem a criatividade de fazer tudo que faz, é o que decide o jogo no mundo inteiro e como sempre foi. Então voltem com isso. Quaresma falou uma coisa que é real. Também uma entrevista muito peculiar e muito assertiva. O cara jogou contra Ronaldinho, contra Ronaldo Fenômeno, contra todos os feras que foram campeões mundiais. E ele foi certeiro no que ele disse. O Brasil precisa voltar a jogar como brasileiro. Sim ou não? Fica aí meu posicionamento. Não tô pedindo para ninguém falar, mas quem é você? É só a minha humilde opinião no meu humilde canal. Mas fica aqui minha indignação. O Brasil já não é mais o mesmo há muito tempo. Resenha com o Thiaguinho. E agora vamos ver aí o restante da Copa. Sem ver a nossa verde e amarela. Pelo menos buscando algo a mais.